Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 3, Módulo 3, Ensinos por Parábolas. Roteiro 2, Os Trabalhadores da Vinha. Neste roteiro, nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores na vinha e entender por que todos recebiam o mesmo pagamento. Para isso, precisamos fazer a análise dessa parábola à luz da doutrina espírita. Tópico 1. Texto evangélico. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros, que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo, perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. 3 ideias básicas são identificadas nessa parábola: o valor do trabalho para o progresso humano, o significado de trabalhador da vinha e o princípio da reencarnação. Percebemos, então, numa análise preliminar dessa parábola, que nós encontramos aí o primeiro aspecto. O homem, o dono da terra, o dono da vinha, é Deus. Vemos também a questão dos trabalhadores, da importância do trabalho para o progresso, porque só receberam pagamento aqueles que efetivamente trabalharam. A grande questão que é levantada é por que aqueles que trabalharam mais tempo tiveram a mesma remuneração dos que trabalharam menos tempo. Para isso, nós precisamos analisar e entender que os primeiros trabalhadores são os profetas, são aqueles que prepararam o terreno para a chegada do Mestre Jesus. Os últimos trabalhadores, os trabalhadores derradeiros, são aqueles que na jornada sucessiva das reencarnações estavam aptos ao trabalho. Podemos dizer, à luz da doutrina espírita, que são aqueles que na atualidade se encontram em condições de ajudar a humanidade no seu progresso evolutivo. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 e 2. A expressão reino dos céus é comum no Evangelho, referindo-se ao estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa, jamais como concessão ou graça divina. Segundo a doutrina espírita, o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações
e no plano espiritual. O primeiro ponto que chama a atenção é Jesus está explicando como é o reino dos céus, ou seja, ele está apresentando como se dá a evolução espiritual e como que se chega à condição de espírito puro. E fica claro que isso só se obtém através do trabalho, fundamental para a lei do progresso. Outro ponto importante é entender que o homem que sai à procura dos trabalhadores é Deus, que está ali organizando todo no seu projeto do universo para que tudo caminhe, toda a criação caminhe para a plenitude. E nós vemos, então, que a apresentação do reino dos céus por Jesus nada mais é do que o esclarecimento da jornada evolutiva e o entendimento de que todos chegarão à condição de espíritos puros, que é a plenitude, que é o reino dos céus. E essa jornada ela vai variar de acordo com cada um. Alguns chegarão mais rapidamente, outros demorarão um pouco mais. A afirmativa sair de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha indica o supremo dinamismo do trabalho no bem, caracterizado por ser diligente e produtivo, não perde tempo e que começa cedo. Como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários desde as eras mais remotas. A evolução espiritual é uma meta divina, definida desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente, isto é, na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. A vinha é a própria humanidade, o grande campo de aprendizado que precisa envolver pelo trabalho e subsistência e pelo trabalho espiritual, firmado nos testemunhos, sacrifícios e doações incessantes que assinalam a via de progresso dos povos e de cada indivíduo. Em outras palavras, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Vemos então que a expressão no sentido de sair de madrugada significa que o trabalho na seara do bem, o trabalho divino na jornada evolutiva das criaturas, dos espíritos, ele é permanente. E significa também que todos que estão ali dispostos a trabalhar são convidados a fazer parte desse processo evolutivo, indicando que mais vale o interesse, a vontade de agir do que propriamente as qualidades, do que propriamente as habilidades. Outro ponto interessante é compreender que a vinha nada mais é do que a humanidade. A humanidade é que configura essa vinha permanente, onde Deus convida trabalhadores para ali labutar e trilhar o caminho da jornada evolutiva. O texto evangélico esclarece que o pagamento ajustado dos trabalhadores foi de 1 dinheiro por dia. A gerência divina, sempre atenta e atuante, sabe ajustar o trabalho em nível da conscientização e do entendimento do obreiro. Neste contexto, é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha, identificado na equação produção versus benefício. Sendo assim, o Pai Celestial, o dono da vinha, disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde este deva atuar, e também a forma e valor da remuneração. O filho ou trabalhador, por outro lado, recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. A parábola nos mostra que há um plano diretor, sábio e inteligente, que define o processo evolutivo da humanidade. Nada é feito de improviso ou de forma eventual. Implica estudo, planejamento e estratégias seriamente estipuladas a fim de que o sucesso esteja assegurado. Deus é tão misericordioso e tão bondoso que Ele nos dá uma retribuição conforme nosso trabalho, conforme nosso esforço no progresso evolutivo. Mas essa remuneração que Jesus utiliza na parábola com a expressão um dinheiro, significa que todos receberemos de Deus o reconhecimento, a possibilidade de chegar à condição de espírito puro. Esse que é
a nossa grande remuneração, e que essa vai ser igual, seja aqueles que iniciaram antes de nós, seja nós ainda labutando e caindo nessa nossa jornada evolutiva, significando que todo aquele que permanece no esforço contínuo, ele será reconhecido e ele será remunerado por Deus, não com quantias ou com louros ou com fama ou poder, nada disso. Ele vai ser remunerado com a condição espiritual mais elevada. E precisamos entender ainda que a grande vinha nada mais é do que a seara de trabalho do Mestre Jesus, que nos coloca ali também como seus tarefeiros. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também à vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 3º ao 8º. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo de virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde. E, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo, não importa a hora em que iniciaram o trabalho de se regenerarem. Merece destaque o conteúdo do versículo 8, assim especificado. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Trata-se de uma ordenação divina referente ao acerto de contas, à aferição de resultados. É momento em que se verifica se ocorreu efetivo progresso ou melhoria espiritual do trabalhador. Essa aferição é de grande valor, tendo em vista os investimentos posteriores, os próximos planejamentos reencarnatórios. A expressão aproximando-se à noite não está relacionada ao término de um dia que acontece após o declínio do sol. Pode indicar tanto o final de uma existência física quanto o fechamento de um ciclo evolutivo. Sob a ótica da doutrina espírita, nós podemos compreender que essas convocações que o Senhor faz dos trabalhadores são exatamente os convites de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior, para que nós desempenhemos determinadas funções, determinados papéis na nossa jornada reencarnatória. E quando nós vemos os trabalhadores da primeira, da terceira, da nona hora, nós conseguimos entender que se trata de espíritos que tiveram várias jornadas reencarnatórias. Quanto mais o tempo da jornada reencarnatória, maior a probabilidade de evoluir. Por outro lado, alguns espíritos não precisam de tantas jornadas reencarnatórias, conseguem rapidamente avançar. Por isso que tanto os da primeira hora quanto os da última hora, eles recebem a mesma remuneração, que é justamente galgar os avanços espirituais. Outro ponto interessante é que essa questão das horas podem ser entendido também como jornadas reencarnatórias ou então como ciclos de evolução espiritual. Ou seja, a cada ciclo de evolução espiritual, aquele espírito que consegue galgar, atingir aqueles aspectos que lhe foram colocados no planejamento reencarnatório como degraus evolutivos, vai ter a sua recompensa, que é justamente avançar na jornada evolutiva. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualas-te conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço justiça,
Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 9 a 15. Percebe-se que na vinha o Senhor não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais, da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. O pagamento que os trabalhadores recebem é o mesmo para todos os obreiros, independentemente do número de horas que tenham trabalhado. Cada hora de labor representa uma encarnação ou período de aprendizado. Há espíritos que consomem muitas reencarnações para se tornarem criaturas melhores. Outros realizam o mesmo processo em poucas existências corporais. Da mesma forma, existem obreiros que despendem muitas horas para realizar uma tarefa, que, sendo feita por outros, é executada em breve espaço de tempo. A reencarnação deve ser vista como a manifestação da justiça divina. É significativa oportunidade para o espírito reparar o passado de erros, reajustando-se perante a lei de Deus, e, ao mesmo tempo, ensejo de progresso pelo desenvolvimento dos valores morais e intelectuais. Percebemos, então, que para o Senhor não interessa a quantidade de tempo que se leva para realizar um trabalho, e sim a qualidade desse trabalho, o cumprimento da missão, o cumprimento daquele compromisso que foi selado, que todos os trabalhadores fizeram, seja os que trabalharam desde a primeira hora até os que trabalharam da 11ª hora, a partir da 11ª hora, todos cumpriram suas obrigações, e é isso que interessa a Deus. O que interessa é exatamente o cumprimento desses compromissos, que nos fazem avançar na jornada evolutiva espiritual. Por isso que, para ele, o pagamento, seja daquele que trabalhou o dia inteiro, desde a primeira hora, ou daquele que trabalhou na 11ª hora, é o mesmo. Numa avaliação mais fria, mais materialista, parece injusta o fato de todos receberem o mesmo pagamento. Mas não é isso, que não é disso que se trata. Nós precisamos olhar com o olhar da doutrina espírita e entender que cada hora trabalhada, na verdade, é uma jornada reencarnatória. Se um consegue avançar na jornada reencarnatória apenas em uma encarnação, o que o outro leva a 10, para um ou para outro, a evolução vai ser a mesma. Pouco importa que um tenha demorado 10 reencarnações para conseguir e o outro tenha conseguido isso numa única encarnação. Se o avanço é o mesmo, a recompensa é a mesma, porque a visão de Deus, a visão de Jesus, é a visão espiritual. Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16. Os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Estes são os trabalhadores de última hora. Precisamos entender que estamos diante de uma situação muito peculiar. Por que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Porque, na verdade, os últimos ali, eles também estavam prontos para trabalhar. Só não foram chamados para o trabalho. Se fossem chamados, também teriam todo o interesse em trabalhar, tanto que não recusaram o trabalho. Por isso que Jesus, com isso, ele quer mostrar que Deus, ele é justo. E ele entende que aqueles que se colocam na condição de trabalhar têm que ser reconhecidos por estarem ali colaborando com a jornada evolutiva, colaborando com a vinha, com a humanidade, com a obra do Cristo. Por isso que é preciso compreender que todos aqueles que se colocam à disposição do trabalho e executam o trabalho, eles têm, aos olhos de Deus, o mesmo reconhecimento. A parábola dos trabalhadores da vinha deve calar fundo aos espíritas,
em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual e da necessidade da prática da caridade, base da transformação moral. Nesse sentido, é sempre útil lembrar dessas recomendações do Espírito de verdade. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com um dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Vemos então que os trabalhadores da última hora podem ser considerados equivalentes aos espíritas. Não porque os espíritas são melhores ou piores do que ninguém, mas são aqueles que, compreendendo a urgência do trabalho, estão ali dispostos a trabalhar. E um parêntese, como diz o Espírito de verdade, aqueles que verdadeiramente estão movidos pela caridade e pelo esforço no seu melhoramento pessoal e no auxílio ao próximo. Essa é a chave que deve ser observada para a compreensão da parábola dos trabalhadores da vinha. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Espero que tenha ajudado a compreender a parábola dos trabalhadores da vinha. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei um imenso prazer em responder. E peço também que compartilhe, curta, para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas, possa beneficiar outras pessoas com esse estudo da doutrina espírita. Muita paz e muita luz.